Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama neste domingão. Domingo que pegou fogo aí, o Vasco se movimentando bastante no mercado, Vasco disputando jogadores importantes aí para a temporada de 2025, Vasco tentando ser assertivo, jogador bom é esse mesmo, demora a chegar. A gente vai falar muito aqui sobre a situação envolvendo o zagueiro. Tem xerifão chegando aqui no Rio de Janeiro. Vamos falar aí sobre atualizações de alguns jogadores aí no setor de ataque. Claro, vamos falar sobre investidores, porque o Vasco colocou uma pressão ali em alguns investidores para poder simplesmente acelerar o processo de due diligence, perfeito? O seguinte, a gente também vai falar aqui sobre uma matéria do Gilmar Ferreira, colunista aí do Extra, que falou sobre a possível saída de Vegete. Isso mesmo. Bom, eu peço a você que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Pessoal, vamos começar falando aqui sobre essa situação do Vegete. Muitas pessoas querendo tumultuar o ambiente no Vasco da Gama. A situação de Pablo Vegete é muito simples de se entender. O Vegete ele tem contrato com o Vasco da Gama até o final de 2025. O Vasco busca uma renovação de contrato com o Vegete para que ele tenha um aumento salarial e para que essa multa, que já é alta, astronômica, ela venha ainda ser aumentada. Portanto, quem quiser levar o Vegete tem que pagar a multa, que é muito cara. Matéria aí do Lance dizendo que a multa do Vegete é de 30 milhões. Se pagar, leva. Agora, o Vasco da Gama, certo? Está protegido ali contratualmente, é um jogador que tem contrato, e vamos aguardar. Agora, o Vegete só sai do Vasco mediante a pagamento de multa. Se alguém chegar aqui e pagar a multa, não tem como o Vasco segurar. Situação envolvendo reforços aí no Vasco da Gama. Pessoal, a situação do zagueiro Samir está muito bem encaminhada. O Vasco já acertou um modelo de negociação com o Tigres do México. Um empréstimo de 1 ano. O jogador chega de forma gratuita, porém, todavia, o Vasco arcando com um salário de 740 mil reais ao Samir. Jogador canhoto, Vasco precisa de um zagueiro canhoto e as negociações estão muito próximas aí de um desfecho. Bom, nas últimas horas, a gente tomou conhecimento que alguns nomes ali esfriaram, como foi a situação do Maurício Lemos,
O Vasco chegou a entrar em contato com o staff do Maurício Lemos, mas o doce aí do Maurício Lemos aí, fazendo aquela Rio de Janeiro, uma cidade violenta e coisa e tal, isso aí fez o Vasco cansar. O Vasco não quis ficar dando um murro em ponta de faca. Surgiu a possibilidade, tá, da contratação do Mina, que inclusive tem uma situação de mercado muito mais fácil do que a do Balbuena. Então, Mina pode aparecer, sim, no Gigante da Colina. E o seguinte, tá? Não está sendo usado lá no Cagliari, belíssimo jogador. Agora, são negociações de grande magnitude, que são demoradas. O Vasco não está contratando pé rapado. Perfeito? O Vasco está tentando trazer de 2 a 3 zagueiros para chegar aqui e fazer a diferença nessa temporada. Então a situação é a seguinte: nome do Mina também com força e a situação do jogador Pedro Henrique. O Vasco também tenta a contratação do Pedro Henrique. E sem esse papo de dizer que não tem dinheiro. O Vasco está recebendo agora em janeiro, para quem não sabe, 40 milhões de Premier. O Vasco está recebendo aí de mecanismo de solidariedade do Paulinho 14, mais 13 da venda do Aureliano, mais a premiação do Campeonato Carioca. Então ele tem que parar de passar pano, cobrar o Pedrinho para que o Pedrinho possa efetivamente fazer as contratações. E aí a gente vai para a parte aí do ataque. O nome do jogador Wanderson, lá do Internacional de Porto Alegre, encabeça a lista de reforços aí do Vasco. Certo? O Vasco quer a contratação desse jogador. O Vasco fez uma proposta ao Internacional. O Vasco que tem um relacionamento muito bom com o Inter. Algumas negociações aí que aconteceram, como o Palácio, Kehler. Então, o Vasco tenta essa contratação desse atleta, do Wanderson, por empréstimo. Agora, o salário muito alto. O Carille quer o Soteldo. O Brasil todo quer a contratação do Soteldo. O Brasil todo. O Vasco, inclusive, foi fazer uma consulta pelo nome do Rony, esse belíssimo jogador, que a Leila aceitou fazer negócio. Agora, pediu para colocar 1.300.000. Então, há opções. O Vasco tem condição de pagar 1.300.000, e tem, porque quem paga 1,5 milhão para o país, quem paga 1,5 milhão aí para o nosso bravo Coutinho, ou melhor, quem pagou 500 milhões, perdão, quem pagou 500 mil para Galdames e para Robert Rojas, tem condição de fazer um esforço financeiro para trazer um jogador desse tamanho aqui para o Gigante da Colina. Está na mão, e vou falar uma coisa aqui, um informativo de uma pessoa que me passou hoje. O Laureano, tem negociação aí que já era para ser anunciada, mas o Marcelo Santana é muito lento. Me passaram isso. Amanhã tem uma entrevista coletiva do Paulinho, meia, do Vasco. Quem tem que vir falar não é o Paulinho, seria o Marcelo Santana e o Pedrinho. Daí, essa situação do investidor.
O Vasco está esperando todos os interessados concluir o processo de due diligence. O Marinatti já concluiu, tá? Tem a proposta do italiano, o Andresini, e tem a proposta da Finway Sports Group. Tem esses 3 interessados. O Vasco vai aguardar os outros 2 concluir o projeto do Idales para levar as 3 propostas para o Conselho Deliberativo debater e ver qual será o melhor para o Vasco da Gama. Perfeito? Então, essas foram as informações do Vasco nesse domingão. Que Deus possa abençoar a sua vida, pensamento positivo, para que a gente possa ver o Vasco da Gama conquistando coisas bacanas esse ano. Eu acredito. Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.